is going on. Now, first of all, I'm really shocked because, mind you, I'm not there. We haven't called each other husband and wife in a long time. I'm like, what is going on right keep now? my wife's name out of your mouth, right? And I'm like, but now I'm really worried for Will, because I don't know what's going on. No mundo do entretenimento, cada vez mais nomes de celebridades estão surgindo ligados a Sean Diddy Combs, que atualmente enfrenta inúmeras acusações e processos que podem abalar sua carreira. A mais recente pessoa envolvida na polêmica em torno de Diddy é ninguém menos que Jada Pinkett Smith. Conhecida por seu estilo de criação não convencional, relacionamentos complexos e transparência sobre sua vida pessoal, a CNN revelou recentemente uma informação chocante. Alega-se que Jada foi assistente de Diddy em algum momento. Esta notícia surpreendeu muitos, levantando novas questões sobre a relação entre a família Smith e Diddy. A controvérsia eclodiu quando Jaden Smith, filho de Jada e Will Smith, revelou em uma entrevista que, enquanto crescia, sua mãe permitiu que ele participasse de várias atividades não convencionais. Ele afirmou que Jada o incentivou a experimentar e explorar diferentes estilos de vida, despertando muitas dúvidas sobre os tipos de experiências que sua mãe permitia e com quem ele compartilhava esses momentos. Muitos se perguntam quais eram essas atividades e com quem eram realizadas. Junte-se a nós enquanto desvendamos esses detalhes revelados pela CNN e exploramos como a relação de Diddy com os Smiths poderia ter influenciado a criação de Jaden. Mas antes de mergulharmos nessas especificidades, é importante traçar as origens dos rumores e acusações que agora mancham a imagem de Diddy. Há mais de uma década, notícias chocantes sobre Diddy e seu suposto relacionamento com jovens homens deixaram o público perplexo. Os primeiros sinais de possíveis irregularidades nos relacionamentos de Diddy com menores surgiram por volta de 2013. Foi então que as autoridades federais receberam pela primeira vez informações sugerindo que Diddy poderia estar envolvido em atividades inadequadas. Essas informações foram reveladas por James Roseman, um ex-gerente musical que confessou certos detalhes sob pressão de uma investigação federal. Segundo Roseman, Diddy, uma figura proeminente na indústria do entretenimento de Hollywood, tinha um histórico de relacionamentos com indivíduos menores de 18 anos, o que deixou o mundo do entretenimento atordoado. Rumores sobre as preferências românticas de Diddy circularam por um longo tempo, alimentando constantemente especulações sobre a natureza de seus relacionamentos. Na verdade, relatórios anteriores já sugeriam uma suposta intimidade entre Diddy e outras jovens celebridades, incluindo Usher. Essas revelações alimentaram ainda mais a especulação viral, levando a discussões sobre possíveis atividades ilegais e questionáveis dentro de seu círculo social. Embora não haja evidências concretas confirmando esses rumores, se eles se provarem verdadeiros, a justiça exigiria que Diddy enfrentasse consequências legais significativas. Infelizmente, tais relacionamentos são comuns em Hollywood, e é preocupante que pareça haver uma falta de ação efetiva para interromper esses comportamentos, especialmente quando figuras influentes como Diddy estão envolvidas. A história de como os Smiths entraram em contato com Diddy não é um mistério. Jada e Will Smith conheceram Diddy em um evento da indústria anos atrás e mantiveram um relacionamento próximo desde então. Sabemos que Jaden, crescendo cercado por celebridades, eventualmente se encontrou com Diddy em festas e eventos repletos de estrelas. A narrativa é familiar. Quando Diddy se interessa por alguém, ele oferece o mundo e age como um amigo próximo, proporcionando oportunidades que parecem únicas. Supostamente, Jaden se encontrou em uma situação semelhante, exposto à influência de certas substâncias, às vezes usadas pela família Smith. Então, como Jada Pinkett Smith se tornou assistente de Diddy? E o que a CNN revelou sobre seu papel? Continue lendo para descobrir. Uma das revelações mais chocantes veio de Gene Deal, ex-segurança de Diddy. Durante anos, rumores sobre a sexualidade de Diddy têm circulado, e Gene é conhecido por expor segredos sobre a vida privada do rapper. Segundo Gene, Diddy certa vez lhe deu instruções específicas. Ei, Gene, vigie a porta, não deixe ninguém entrar. Mal sabia Gene que ele testemunharia algo que nunca imaginou. Segundo seu depoimento, ele viu Diddy saindo apressadamente de um quarto com outro homem, o que foi chocante para o ex-segurança. Essa história tem sido compartilhada repetidamente nas redes sociais, alimentando ainda mais especulações sobre a orientação sexual e a vida privada de Diddy. Se voltarmos a um dos momentos mais controversos da história recente de Hollywood, o tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante o Oscar de 2022, encontramos outro vínculo com Diddy. Imediatamente após o incidente, foi Diddy quem interveio para acalmar a situação, dizendo: Chris, vamos resolver isso como família, na festa pós-premiação, ok? Mas por enquanto vamos manter as coisas positivas. Façam barulho, pessoal. No entanto, nem todos viram esse gesto como algo inocente. De fato, rumores começaram a surgir, sugerindo que a relação entre Diddy e Will Smith poderia ser mais profunda do que apenas amizade. Diziam que eles poderiam estar envolvidos em atividades tão questionáveis quanto aquelas que cercam outras figuras controversas de Hollywood, como Brasher Gray. Falando em Gray, outro jovem ator cuja carreira despencou abruptamente, surgem questionamentos sobre sua relação com Diddy e Will Smith. Para entender o drama em torno de Brasher Gray, é essencial examinar sua ascensão e queda em Hollywood. Gray era uma jovem estrela em ascensão na série Empire, e esperava-se que sua fama disparasse após o fim do show.
No entanto, sua saída da indústria não foi totalmente voluntária. Rumores sugerem que Gray recebeu um tratamento desfavorável de Will Smith e Diddy, que o afastaram da indústria do entretenimento. O motivo, segundo esses rumores, é que Gray queria se afastar de certas reuniões privadas que ele considerava inadequadas, uma atitude não bem recebida pelos gigantes da indústria. Como resultado, Gray foi cancelado e se viu fora da indústria num piscar de olhos. Durante sua adolescência, Gray foi descoberto por Charlie Mack, um talentoso gerente que o conectou com alguns dos maiores nomes de Hollywood, incluindo Will Smith. A relação entre Will e Gray parecia ser de mentor e aprendiz, uma oportunidade que qualquer jovem ator consideraria um sonho realizado. No entanto, nem tudo o que reluz é ouro. Gray foi atraído para um mundo de festas selvagens e promessas de sucesso, o que eventualmente o sobrecarregou, levando-o a se afastar. Isso coincidiu com o fim de Empire, deixando Gray sem trabalho e com uma reputação comprometida. O que inicialmente parecia uma luta com a fama se transformou em algo muito mais sombrio, à medida que rumores de conflito com Diddy e Will Smith começaram a surgir. Disse que Will Smith e Diddy ficaram furiosos com a decisão de Gray de se afastar deles e tomaram medidas para garantir que sua carreira seria afetada. Na verdade, rumores sugerem que Gray foi ameaçado para mantê-lo em silêncio. Isso levou muitos a questionar por que a promissora carreira de Gray estagnou, apesar de ter o apoio de mentores tão poderosos quanto Will Smith e Diddy. Após seu tempo em Empire, Gray se aventurou na música, lançando músicas que rapidamente ganharam popularidade. Planos para uma turnê estavam em andamento, mas de repente seu impulso parou. Oportunidades de audições desapareceram, suas músicas receberam menos atenção e ele se viu excluído da indústria. Essa mudança repentina atingiu Gray com a força de um muro de tijolos, afetando seu bem-estar pessoal e carreira. Os problemas legais de Gray complicarão ainda mais sua situação. Em julho de 2020, uma mulher identificada como sua esposa correu para as ruas, acusando-o de agressão. Ela afirmou que Gray a havia machucado fisicamente, até mesmo estrangulando-a até ela perder a consciência. O confronto teria surgido de acusações de infidelidade. Este incidente legal resultou em sérias acusações para Gray, que acabou se declarando culpado de violência doméstica. Ele foi condenado a 10 dias de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Desde então, muitos apontaram para Diddy e Will Smith, sugerindo que eles orquestraram a queda de Gray. No meio de todas essas controvérsias, outro nome surgiu, Osiris. Disse que, assim como Gray, Osiris também entrou com um processo contra Diddy, lançando uma nova luz sobre as acusações em torno do magnata da música. A ex-namorada de Osiris foi às redes sociais, alegando que terminou o relacionamento depois de encontrá-lo na cama com outro homem. Essa revelação incendiou a internet, alimentando especulações de que o homem misterioso poderia ser Diddy. Não seria a primeira vez que tais acusações surgiram sobre os relacionamentos de Diddy com jovens do setor. A história de Jaden Smith e seu relacionamento com Diddy se tornou ainda mais inquietante quando ele compartilhou uma série de imagens no Instagram mostrando-se dentro de túneis subterrâneos nas mansões de Diddy, tanto em Los Angeles quanto em Miami. Esses túneis, segundo Jaden, costumavam ser uma piscina subterrânea que Diddy drenou e transformou em uma rede de passagens, conectando vários pontos de interesse próximos. Há rumores de que as autoridades federais possuem vídeos mostrando esses túneis, incluindo imagens de Diddy, Will Smith e Jaden Smith, mas não podem ser divulgados por razões legais. Em uma revelação chocante, Jaden descreveu essas experiências como estranhas e perturbadoras, sugerindo que os túneis eram usados para atividades privadas, longe dos olhos do público. Uma das alegações mais surpreendentes de Jaden é que os túneis ocultos dentro da mansão de Diddy se conectam com a propriedade próxima de Hugh Hefner. A parte mais perturbadora é que Diddy supostamente usou esses túneis para transportar crianças para suas festas privadas, usando seus próprios filhos como isca para atrair jovens das ruas. Jaden também compartilhou uma imagem mostrando plantas para a construção de mais túneis, alimentando ainda mais especulações sobre a existência de atividades clandestinas e possivelmente ilegais. Jaden descreveu várias reuniões incomuns na casa de Diddy, referindo-se a elas como festas exclusivas, com uma lista de convidados cuidadosamente selecionada. Essas festas incluíam celebridades de alto nível e figuras influentes de vários setores. Jaden insinuou que esses eventos tinham uma atmosfera quase de culto, onde os convidados se envolviam em comportamentos secretos e incomuns. Essas revelações abalaram a indústria do entretenimento e deixaram os fãs em busca de respostas sobre a verdadeira natureza das relações entre Diddy e os jovens ao seu redor. As revelações de Jaden não param por aí. Ele também descreveu situações em que se sentiu vigiado e monitorado, mesmo quando acreditava estar sozinho. Esse sentimento de paranoia e controle dentro da mansão adicionou mais uma camada de intriga às suas acusações. Jaden destacou que a casa de Diddy estava equipada com extensas medidas de segurança, incluindo câmeras de vigilância e guardas que controlavam rigorosamente quem entrava e saía. Embora a segurança seja comum para pessoas de alto perfil, Jaden sentiu que esse nível de controle era excessivo, aumentando ainda mais suas suspeitas sobre o que realmente estava sendo protegido. As revelações de Jaden Smith influenciaram significativamente a percepção pública sobre Diddy. Suas declarações semearam dúvidas sobre a imagem de Diddy, fazendo com que fãs e observadores questionassem o que pode estar escondido sob a superfície.
A ideia de túneis ocultos e reuniões secretas capturou a imaginação do público, desencadeando uma onda de teorias da conspiração e especulações. Mas Jaden não é o único que se manifestou. Jaguar Wright, uma cantora e ativista, fez acusações explosivas contra a família Smith. Em uma entrevista recente, ela acusou Will e Jada Smith de enviar seu filho, Jaden, para Didi. Jaguar afirmou que os Smiths têm circulado seu filho na indústria e sugeriu que Will se comportou de maneira inadequada com seu próprio filho. Essas declarações chocaram o público, especialmente porque se alinham com rumores antigos sobre o controverso estilo de criação dos Smiths. Segundo Jaguar, os filhos do casal foram expostos a influências controversas desde tenra idade, afetando profundamente Jaden. A vida de Jada Pinkett Smith também tem sido alvo de escrutínio devido ao seu comportamento público. Ela recentemente publicou um livro detalhando suas múltiplas tentativas de suicídio, o que deixou muitos perplexos. Apesar de suas lutas pessoais, Jada permaneceu em destaque, e seu papel como mãe foi criticado. Há anos, rumores dizem que Jada e Will expuseram seus filhos a situações inapropriadas para a idade, levando Jaden a buscar emancipação ainda jovem. Dentro dessa história também estão as revelações de Jamie Foxx. O ator e cantor compartilhou segredos suculentos de Hollywood, insinuando que a imagem carismática de Will Smith pode ser apenas uma fachada. Segundo rumores, Foxx acusou Smith de maltratar alguns jovens atores e participar de comportamentos questionáveis nos bastidores. Essas acusações se tornam ainda mais intrigantes quando se considera o relacionamento próximo de Smith com Didi, uma figura cercada por um turbilhão de controvérsias e especulações. Nesta complexa teia de rumores e acusações, o envolvimento de Jada Pinkett Smith emerge como um dos elementos mais intrigantes. Enquanto se diz que Jada ajudou Didi com atividades questionáveis, ela também foi acusada de expor seus filhos a influências negativas desde cedo. Recentemente, Jaden fez uma declaração chocante, revelando que sua mãe o vendeu para Didi. Embora essa acusação ainda seja vaga e careça de detalhes concretos, ela deixou o público boquiaberto. Será que Jada desempenhou um papel mais ativo nas atividades controversas de Didi do que imaginamos? O impacto de todas essas revelações e acusações tem sido devastador para a percepção pública tanto de Didi quanto da família Smith. Os rumores de túneis ocultos, festas exclusivas e relações sombrias entre as maiores celebridades de Hollywood desencadearam uma tempestade de especulações. Ao mesmo tempo, a história de Jaden Smith, que cresceu à sombra dessas controvérsias, acrescenta mais uma camada de complexidade a essa narrativa. Enquanto isso, o público aguarda mais investigações sobre essas alegações pelas autoridades e pela mídia. Poderia essa rede de conexões e segredos ser o início de uma revelação maior sobre as dinâmicas ocultas de Hollywood? O que está claro é que, neste ponto, a linha entre a realidade e a especulação é tênue. Os detalhes estão longe de ser conclusivos, mas as pistas deixadas por Jaden e outros levantam questões que precisam ser exploradas. Agora, nos perguntamos, como todas essas peças se encaixam na narrativa geral de Didi, Jada Pinkett Smith e as jovens estrelas com as quais eles estavam associados? Poderiam haver mais figuras de Hollywood envolvidas em tais dinâmicas? A história ainda está se desenrolando, e mais investigação é necessária para lançar luz sobre essas acusações. No entanto, uma coisa é certa, as revelações atuais já mudaram a forma como muitos percebem as celebridades e as complexidades do mundo do entretenimento. O que você pensa sobre tudo isso? Você acredita que os recentes rumores e revelações refletem uma verdade oculta em Hollywood? Como a indústria do entretenimento deve responder a essas acusações? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários e não se esqueça de se inscrever para se manter informado sobre as notícias mais chocantes. Obrigado por ler e fique atento para mais detalhes enquanto esta história se desenrola.